tá gravando. Olá, né? Boa noite. O artigo que a gente vai falar hoje é sobre o artigo 146 do Código Penal Brasileiro. Quem está apresentando é a Letícia Toda Francisco e a Bruna Reichenbach. Então, vou apresentar a tela para inicialmente ler o artigo e aí a gente começa fazendo os apontamentos. Então, o artigo 47, ele é da Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940, que diz que constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois dele haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que ela não manda, pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. E aí a situação de aumento de pena é que as penas aplicam-se cumulativamente em dobro quando, para a execução de um crime, se reúne mais de 3 pessoas ou há emprego de arma. E além das penas combinadas, aplicam-se as correspondentes à violência. 3. Não se compreende na disposição desse artigo a intervenção médico-cirúrgica sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal, ser justificada por iminente perigo de vida. E o segundo é a coação exercida para impedir o suicídio. Então, com relação a esse artigo, eu e a Bruna a gente dividiu, e eu vou falar inicialmente sobre, com relação a esse artigo, ele tem muita correlação ao artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, que diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Então, eles se conversam muito bem, esses dois artigos. E aí a gente parte para o princípio de que o que seria o bem jurídico tutelado? Nesse caso, seria a liberdade, né, da pessoa fazer o que ela acha essencial, né, ou não fazer, tudo com base na lei, né, e não ter alguém que coaja ela a fazer ou deixar de fazer alguma coisa que ela não tem vontade. Então, o bem jurídico protegido nessa situação é a liberdade de fazer o que ela quiser. O segundo ponto seria quem é o sujeito ativo. Nessa situação, é qualquer pessoa. Está sujeita a ser constrangido por alguém. E aí, nos casos de aumento de pena, tem a situação de que tem que ser o paciente em perigo de vida ou o suicida, né? Que daí está previsto ali as situações de aumento de pena, então somente essas duas pessoas que se enquadram nos aumentos. Caso contrário, é qualquer pessoa. O sujeito passivo é qualquer pessoa também. Toda pessoa está sujeita a ser constrangido, né? No caso do sujeito ativo, na verdade, é quem pratica correção. Então, o sujeito passivo é quem recebe, né, essa coação, esse constrangimento. Então, qualquer pessoa está sujeita a ser constrangida, né? E na situação de aumento, deixa eu ver, acho que eu buguei, desculpa. Na situação do sujeito ativo, me desculpa, a pessoa que pode sofrer o aumento com relação ao aumento é somente o médico, né? Que daí não ocorre o crime em si, mas é somente a essa pessoa que se aplica, ao médico que está cometendo essa situação de constranger alguém, mas porque o risco de vida é iminente, ou no caso de alguém que está impedindo o suicídio, né? Quem está tentando impedir, que também não se aplica ao crime. E no sujeito passivo, aí sim, realmente, é o paciente em perigo de vida, somente se aplica a ele, ou o suicida. O tipo objetivo, ele se enquadra em duas situações. Pode ser um crime comissivo, que é o crime positivo, na situação em que, quando requer uma atitude, quando alguém, né, o sujeito ativa, obriga o sujeito passivo a fazer alguma coisa que ele não quer, ou que não está previsto em lei, né? E também se enquadra no mesmo crime o crime omissivo, que é o negativo, que é quando o sujeito ativo exige que o sujeito passivo faça alguma coisa que ele não pode, né? Que ele não tem vontade de fazer e também não está determinado por lei e ele obriga o sujeito a fazer.
Então, e aí, ainda assim, no tipo objetivo, a gente vem explicar o que está dizendo no texto da lei, que é violência seria uma força bruta sobre a vítima, e a violência ela pode ser direta ou imediata, que é a violência direta sobre a vítima, e também tem a violência indireta, que é a mediata, que é uma violência direcionada à pessoa ou coisa ligada ao ofendido. Então, é uma violência a terceiros. E também a grave ameaça, ela é entendida como uma violência moral contra a vítima ou próximos da sua vítima, né? Também terceiro. E a grave ameaça, ela pode ser oral ou escrita. E quando ele cita qualquer outro meio que impossibilite a defesa, significa ser uma violência imprópria, né? Tudo que não se encaixa ali na primeira violência própria. Partindo para o próximo tópico, seria o tipo subjetivo. Então, necessita de dolo, né? Tem que ter a livre vontade de praticar o ato, né? Juntamente com o emprego de violência ou grave ameaça, ou reduzir a capacidade de resistência, né? E aí a forma de. A intervenção médica, no caso, seria uma situação culposa na qual não se aplica. Então, como o tipo subjetivo é dolo e a intervenção médica seria de uma maneira culposa, que não há intenção, então não se aplica. E o impedir o suicídio também seria uma modalidade culposa. Então, e como a situação desse artigo é dolo, também não se aplica. Agora eu vou dar a palavra para a Bruna para ela complementar a parte dela. Boa noite, pessoal. Eu vou continuar com o número 6, que é a consumação, com a análise do tipo penal, constrangimento legal do artigo 146 do Código Penal. O crime de constrangimento ilegal, ele é consumado quando a vítima faz ou deixa de fazer algo, mediante violência ou grave ameaça, ou ainda que com a sua capacidade de resistência diminuída, seja ela por qual for o meio, né? Por meio de um sonífero, de um remédio, hipnose, embriaguez, qualquer meio que dificulte a defesa, a resistência dessa vítima em não fazer ou fazer aquilo que o sujeito ativo está obrigando ela, coagindo ela, fazendo com que ela faça. Então, a partir do momento que essa vítima ela faz alguma coisa que a lei diz para ela não fazer, ou ela deixa de fazer algo que a lei manda ela fazer por conta dessa violência ou dessa grave ameaça, ocorre nesse momento a consumação do crime do constrangimento ilegal. A tentativa, nesse caso, ela é admitida no caso em que, mesmo mediante constrangimento ilegal, mesmo mediante a ameaça, a violência ou a sua capacidade resistida, a vítima, ela se nega a realizar, ela se nega a fazer aquilo ou deixar de fazer aquilo que o autor quer que ela faça. Ou seja, nesse caso se admite a tentativa porque o crime só não se concretizou por conta da resistência da vítima, não pela vontade do sujeito, porque a vontade dele era de praticar, era de cometer o crime. Então, como não se realizou por vontade alheia, no caso, a vontade da vítima, nesse caso é admitida a tentativa desse tipo penal. A pena do tipo penal, ela é de detenção de 3 meses a 1 ano no caput, ou multa. O caso de aumento de pena, ele ocorre no caso em que há o concurso de 4 pessoas ou mais, ou com emprego de armas. Aqui ela diz que as penas serão cumuladas em dobro porque é a pena de privação de liberdade mais a pena de prestação pecuniária, por isso que ela é cumulada em dobro, quase duas, né, dupla pena. Quanto ao uso, o emprego de armas aqui, que traz o artigo do tipo penal, o mero porte do autor portar a arma na situação do crime não configura caso de aumento de pena. Ele precisa utilizar essa arma de alguma forma, ameaçando, apontando, batendo. Essa arma precisa ser utilizada nesse crime para que ela seja caso de aumento de pena, né? Um outro parêntese aqui que eu achei interessante de fazer é que ali ele fala o emprego de armas. Armas aqui nesse caso são todos os tipos de armas, seja ela própria ou imprópria. As armas próprias seriam aquelas armas feita, criada, desenvolvida
com a intenção de ataque e defesa, né? Todo artefato bélico, como pistola, granada, espada, armas que são criadas e desenvolvidas para atacar alguém ou para se defender. E as impróprias seriam aquelas armas que elas não foram criadas nem desenvolvidas para nenhum tipo de ataque nem defesa, mas que elas têm um potencial ofensivo, sim, de causar uma lesão ou de ser objeto para que a pessoa ameace a vítima a que ela faça aquilo que ela está sendo coagida naquele momento. Que pode ser uma faca de cozinha, uma garrafa de bebida, uma cadeira, qualquer coisa que possa, que seja possível causar uma lesão nessa vítima, né? Que seja, que tenha um potencial ofensivo a ponto de que a vítima vá fazer aquilo que o autor quer por meio daquela a violência ou aquela ameaça com aquele objeto. Então, nesse caso das armas próprias e impróprias, é todo tipo de armas ali, né? Porque ele não fala arma de fogo ali no. Ele fala o emprego de armas. Então, eu achei interessante trazer que essas armas seriam todas, né, qualquer coisa que tenha potencial ofensivo. É, aqui eu vou repetir o que ele já falou ali, né? Que não se caracteriza aumento de pena, nem nos casos de intervenção médica ou do suicida, né? Então, só para reiterar que ela já falou e estava aqui no meu também, então, que no caso você tem um exemplo lá, alguém vai se matar, vai se jogar de uma ponte e você dá uma pancada nela para que ela não se mate, né? Então, nesse caso, você não cometeu um constrangimento ilegal, porque você fez para proteger, para tutelar um bem maior que a vida do sujeito. E no caso da intervenção médica sem consentimento do paciente, é a mesma coisa. A ação penal do tipo é uma ação penal pública incondicionada. Ela é pública porque a titularidade dela é do Ministério Público e incondicionada porque ela não depende de nenhuma condição especial para que ela exista e também não necessita da representação da vítima, ou seja, ela pode existir e acontecer de ofício ou até mesmo no caso de prisão em flagrante. E a competência do tipo penal, constrangimento legal, é dos juizados especiais. Eu acho que é isso. Tá certo, então, da minha parte também é isso. Eu gostaria de agradecer, né? E eu vou encerrar a gravação.